Bora falar agora sobre um atacante que passou uma série de jogos treino e amistosos pela base do São Paulo, deixou excelente impressão e que o tricolor tenta manter. A informação do UOL dá conta de que Mataios Tsitsikas, esse é um grego de 18 anos de idade que pertence ao Stuttgart, pode ficar no São Paulo, pelo menos essa é a ideia. E aí a gente precisa voltar um pouquinho para que você entenda essa história. O São Paulo fez uma série de parcerias com outros clubes para a base. Entre esses clubes está o Stuttgart, que esteve no Brasil nos últimos dias participando de jogos e torneios. E esse camisa 9, o Mataios, deixou excelente impressão nos dirigentes do São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, até conversei com o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base, e ele se referiu a esse atleta como alguém com muito potencial, por carregar o adversário, por ter drible, força, saber escorar, fazer bem o pivô. É o camisa 9 do Stuttgart e o São Paulo está tentando convencer o time alemão a deixá-lo por aqui para fazer um intercâmbio no Sub-20. São Paulo que já deixou atletas do seu Sub-20 em intercâmbio lá no futebol alemão. A chance disso acontecer por agora é pequena, até porque esse jogador é peça importante no Stuttgart para o início da temporada, mas o São Paulo, se não conseguir mantê-lo agora, vai fazer esforços para trazer o jogador no fim do ano, que equivaleria à metade da temporada do futebol europeu. Segundo o Douglas Schwartzman, esses intercâmbios podem ser super importantes para trazer jogadores importantes, mas também para dar experiência para atletas do São Paulo que vão vivenciar o mundo europeu por conta dessas parcerias. E aí, ó, para amanhã a gente já tem essa questão aí que eu vou deixar no chat aqui, já uma enquete pra galera. A gente tem duas dúvidas, né? Para a ala esquerda e para o meio de campo. Então vou colocar aqui duas enquetes. Primeiro vamos começar com o Wendel. Então vou colocar aqui na ala esquerda: quem deve ser o titular amanhã? E aí eu vou fundamentar essa pergunta aqui, porque para muitos pode ser, não, mas agora tem que aproveitar o momento e tal, mas alguns têm as características de cada um, porque aí, Kaique, o que acontece? Na ala esquerda, pro jogo de amanhã, fora de casa, você pode ter duas formas de ler esse jogo. Vai para cima do Juventude, tenta se impor desde o começo, e vai com um time ofensivo como foi contra o Corinthians, porque no esquema de 3 zagueiros o ala tem que ter profundidade, tem que ir para a linha de fundo e atacar e ajudar a criar. Esse seria um argumento a favor do Wendel. Para ser a favor do Enzo, a gente pode pensar também o seguinte: fora de casa não dá para ir também tão assim, peito aberto, tem que estudar um pouquinho o começo do jogo, ver qual é que é, porque o time da casa geralmente vem para cima, então o Enzo ajudaria a reforçar ali o sistema defensivo e subir na boa. E aí eu te pergunto, primeiro pro Kaique aqui, Wendel ou Enzo, Kaique? A gente colocou no chat aí pro pessoal votar enquanto isso também. A minha resposta do ala esquerda, ela tá ligada à minha escolha do meio campo, tá? Eu posso responder as duas em uma, Senna, já? Manda bala. Porque a minha escolha, então vamos lá, a minha escolha, ela tá ligada, a minha escolha seria Wendel e Alisson. E pela ausência de um jogador de criação pelo meio, aquele meia pensante mesmo, aquele meia armador, com 3 zagueiros e 3 volantes, ainda com o Enzo pelo lado esquerdo, acho que o time ficaria muito defensivo. Apesar das subidas boas do Enzo, mas eu aproveitaria o momento, a confiança do Wendel pelo bom, excelente jogo que ele fez contra o Corinthians, aproveitaria a confiança dele e também daria uma válvula de escape pela ala, já que o São Paulo por dentro tem dificuldade de encontrar um substituto para o Oscar. A minha escolha para o meio campo seria o Alisson, porque aí qualquer um dos 3 volantes tem essa característica também de uma boa pisada, uma boa chegada à frente. Tanto o Marcos Antônio, quanto o Alisson, quanto o Bobadilla. O Bobadilla na seleção do Paraguai, ele pisa, chega muitas vezes à frente para poder finalizar. O Alisson tem essa característica porque já foi ponta, inclusive. E o Marcos Antônio tem sido motorzinho do time, vez ou outra ele aparece como elemento surpresa, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, porque se movimenta muito, tem muita velocidade e tem mostrado muita dinâmica dentro de campo. Então a minha escolha pelo lado esquerdo, nesse momento, até para poder premiar o Wendel pela grande partida que fez no Majestoso, seria o Wendel pela esquerda e o Alisson posicionado no meio de campo. Acho que o São Paulo teria uma válvula de escape legal pelo lado direito, com as boas chegadas do Marcos Antônio, do próprio Alisson, que também ajudou bastante pelo lado esquerdo o próprio Wendel. Eu gostaria de ver esse time, mas aí, de repente, muita gente imagina que ficaria muito exposto. Eu gostaria de ver esse time com o ala pela direita, o Lucas Ferreira e não o Cédric. E com o Wendel pelo lado esquerdo ou o Enzo pelo lado esquerdo, enfim. Mas nessa configuração de time, hoje eu iria com esses dois.
Isso é interessante também, Pri, porque é o seguinte, a gente tem na imagem o Alisson, mas a questão é um volante a mais, né? Que pode ser o Bobadilha, pode ser o Alisson ou o Marcos Antônio fazendo essa função, né? Até nos últimos jogos, quando o Pablo Maia estava fora, quem estava fazendo a função de marcação era o Alisson até, né? Ajudando mais nisso. Mas assim, nesse caso aí, são duas perguntas em uma, né? No meio de campo, vai um volante a mais ou vai um Rodriguinho? E a outra pergunta, na ala esquerda, com isso vai o Enzo ou o Wendel? Como é que você montaria o time, Pri? Senna, eu acho muito que o futebol, ele é um pouco... Quer dizer, na verdade, muitas vezes ele não é, né? Mas ele deveria ser um pouco de justiça também, né? E a gente viu isso, inclusive, no jogo contra o Bragantino para o jogo contra o Corinthians. Ainda que contra o Bragantino melhorou muito, mas ainda não foi o resultado ideal, o time joga bem e se comporta bem. E aí o prêmio de quem entrou e fez isso é estar no jogo contra o Corinthians, tirando o Enzo Dias, que foi uma fatalidade ali, teve uma indisposição na barriga, enfim. E aí surge a oportunidade pro Wendel. E aí, pra mim, cara, da mesma maneira que você não pode tirar o André Silva depois que ele faz 2 gols no Bragantino e não pode tirar o Luciano depois que ele faz 2 gols no Corinthians, eu acho que você não pode tirar o Wendel depois que ele faz a partida que ele fez. O futebol tem um pouco disso, porque senão não tem disputa, né? O titular é o Enzo Dias, aí ele passou mal, o Wendel entrou, e aí ele voou, e aí volta o Enzo Dias. Não é assim, senão, de novo, não tem disputa, né? Então eu acredito muito que a escalação ela vai ser basicamente a mesma, inclusive com o Alisson. É difícil de dizer o que eu prefiro, cara, porque assim, é só o Rodriguinho que tem pra fazer essa função. Mas ele, ó o Nenezinho, ó o Murilo ali. Eu tô falando tanto aqui que eu nem reparei que ele tava ali. Até travou. Pesado demais essa imagem. Voltou. O Kaique tá meio travado, né? Eu tô louca. Na internet tá dando uma travadinha hoje, mas deu pra ver o Murilo. Tá parecendo Bebê Johnson de comercial, né? Um beijo pro nosso Murilão. Nosso pé quente. Então, assim, pensando em posição por posição, a gente escolheria o Rodriguinho, obviamente, né? Só que, ele ainda não fez muita coisa para merecer também uma titularidade numa situação que o São Paulo se encontra, né? E o Alisson, ele entra bem, ele não comprometeu o time, o São Paulo acaba ficando com 3 volantes, mas nem por isso ficou um time ficou recuado, na verdade, muito pelo contrário, né? Então, eu acredito muito que o time vai ser o mesmo, né? Com essas 2 mudanças dramáticas, que foi a saída do Enzo pro Wendel e a saída do Oscar por lesão para a entrada do Alisson. Acho que vai acabar sendo esse time e acho que a gente, enfim, quer um pouco disso, quer um pouco de justiça, sabe, Senna? Tirar o Wendel agora para mim seria... É que sacanagem é uma palavra forte, né? Mas seria, ruim, né? Não tem pra quê, vamos deixar um pouco o Wendel agora, ele... pegou a confiança, começou, se sentiu bem ali e tal, e vai ter tempo pro Enzo também, ambos os jogadores são bons, a gente não pode esquecer disso, né? Na ala esquerda, lateral esquerda, a gente tá com um time muito bem servido, isso é fato. Só que não adianta nada jogar só um, porque aí o outro, ele pode ser o Messi, ele vai virar nada, porque ele não joga, não tem ritmo de jogo, ele perde o ritmo, né? Então, acho que é uma dor de cabeça boa, que eu acho que para esse jogo vai continuar sendo o Wendel. E no meio-campo, eu acho que provavelmente ele vai manter o Alisson, porque eu não sei até que ponto ele já confia muito no Rodriguinho. Não à toa, ele não foi o escolhido quando estava em casa, com o apoio da torcida, numa situação dramática ali do Oscar. O torcedor que tá pedindo o Rodriguinho, ele tá meio desesperado. Não, o Alisson como meia, não. O Alisson como meia, pelo amor de Deus, o Alisson até tá escrevendo em letras garrafais, letras maiúsculas. Gente, é o time que acabou de vencer o Corinthians. É o time que acabou de dominar o meio de campo do Corinthians. Tudo bem que eu já falei aqui que o Corinthians estava em outra rotação, mas é o time que acabou de fazer um excelente jogo. O Alisson entrou bem pra caramba. Não sei onde virou pra esse pessoal que tá defendendo. Nossa, o Rodriguinho é um desespero, né? É sempre muito efusivo. Os pedidos são sempre muito efusivos, né? Não, porque tem que ser o Rodriguinho, porque com o Alisson seremos goleados. Com o Alisson teremos uma postura covarde de 3 volantes. Isso é inaceitável. Cara, pelo amor de Deus, nem tão lá, nem tão cá. Tudo que é extremo, né? Passa um pouco do ponto. Pelo amor de Deus, o Alisson é um bom jogador. Desde quando o Alisson virou esse bagre todo, eles não aceitarem que ele entre como um terceiro homem.